Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane Lima e essa é mais uma aula para o nono ano. O tema dessa aula será religião e ancestralidade, a importância da tradição. Nós vamos iniciar essa aula falando sobre o pensamento de grandes cientistas sobre o, o papel da religião na sociedade. Vamos começar por Karl Marx, que era um sociólogo, e ele vai tratar a religião como um fenômeno social. Karl Marx vai chamar a religião de ópio do povo, porque ele diz que a religião vai fazer com que as pessoas pensem e vivem em um mundo paralelo como se tivessem drogadas e não estivessem enxergando o que está se passando ali ao seu lado na sociedade. Nesse sentido, para Marx, a religião serve para manter o status quo, ou seja, para manter a sociedade calma, manter a sociedade tranquila. É como se fosse um freio social, tá, das massas, desviando as pessoas da real luta social que eles precisam ter para que cada um possa ter igualdade e melhoria de vida. Então, ele coloca a religião como essa forma de poder social que vai desvirtuar as lutas sociais. Já Freud, fundador da psicanálise, ele diz que a religião é fruto de uma ilusão e ele trata inclusive a religião como uma forma de neurose psicológica, onde as pessoas buscam colocar os seus desejos e suas frustrações em um plano maior e para isso elas vão idealizar um Deus que possa protegê-las do verdadeiro medo que o ser humano tem, que é a finitude, tá? Para Freud, a religião é uma forma de neurose coletiva, na qual as figuras divinas representam projeções de figuras paternais, ou seja, aquela figura que vai oferecer segurança e colocar ordem no mundo caótico. Então, para Freud, a religião ela não é algo racional. Eliade é um grande historiador das religiões e ele vê a religião como uma manifestação do sagrado, uma hierofania, ou seja, o sagrado manifestando-se entre os homens. Para Eliade, as religiões vão usar os mitos e os ritos para fazer essa ponte, esse caminho entre os homens e o sagrado. E a história da religião vai estudar exatamente essa utilização desses rituais como uma ponte ou uma forma para se chegar ao sagrado. Então, para Eliade, a religião é uma forma de se conectar, do ser humano se conectar ao sagrado, transcendendo do mundo profano, ou seja, desse mundo ordinário, do mundo diário, do mundo em que a gente vive, desse mundo sensorial. E tudo isso deve ser ritualizado e acontece em um tempo sagrado. Um outro pensador que fala sobre a religião é Jung, que foi um discípulo de Freud, mas que discordou em algumas coisas do seu mestre, do seu professor, e Jung vai tratar a religião como um arquétipo. Ele vai falar que a religião ela já está no inconsciente coletivo do ser humano quando ele nasce, com seus arquétipos, que são modelos que a humanidade deve seguir. Para Jung, a religião é uma necessidade fundamental do ser humano e ela é preciso para desenvolvimento emocional e espiritual do homem. Diferente do professor dele, que era o Freud, que via a religião como uma neurose, como uma forma de adoecimento mental, o Jung ele vê a religião como parte do desenvolvimento emocional da pessoa. Já os cientistas das religiões, eles costumam colocar a religião, ver a religião como um fenômeno, não a religião em si, mas quais são os fenômenos que essa religião causa na sociedade, quais são os impactos que esses fenômenos vão causar nas pessoas e na sociedade. Então, para isso, os cientistas das religiões vão se utilizar de várias ciências para poder explicar o fenômeno religioso, como esse fenômeno vai contribuir socialmente, psicologicamente, emocionalmente, filosoficamente para uma determinada cultura e para uma determinada sociedade. Só para vocês entenderem como é que funciona mesmo, de fato, um cientista escolhe um fenômeno religioso e escolhe uma ciência e vai trabalhar esse fenômeno a partir do olhar dessa ciência. Por exemplo,
Eu pego uma manifestação religiosa, um fenômeno religioso, tipo uma procissão, alguma coisa, e eu vou estudar ela através de uma dessas ciências, ou através da psicologia, ou através da filosofia, ou da história, ou da sociologia, e utilizando as ideias dessa ciência para analisar e verificar os impactos desse fenômeno religioso para a sociedade. Agora que a gente entendeu sobre religião, a gente vai entender um pouco sobre a ancestralidade, né? Para ver como é que essa ancestralidade ela está dentro das religiões. Vamos iniciar aqui pelo shintoísmo. Bom, o shintoísmo ele tem uma pegada de ancestralidade muito forte, é uma religião oriental, tá? Então eles lá vão ter um culto aos espíritos que vão chamar de Kamin. Eles vão ter um festival que chama o Obon, e nesse festival eles vão ofertar alimentação, veneração aos espíritos dos seus ancestrais, como uma forma de honrá-los e agradecê-los, né? E também de pedir proteção para esses ancestrais e manter essa conexão entre aqueles seus familiares queridos que já se foram e os que ainda estão vivendo. Nessa religião eles acreditam que durante esses momentos o espírito ele está convivendo ali na casa com a pessoa, levando uma vida e uma rotina normal, inclusive de alimentação. O hinduísmo tem algo muito parecido, né, com o shintoísmo. Eles têm essa questão da oferta de alimentos para os seus ancestrais e essa questão de trazer ancestralidade para muito próximo, para dentro de casa. Eles acreditam que os ancestrais vão residir sim num plano espiritual e que esses ancestrais, com a ajuda dos rituais que os vivos vão fazer, pode garantir que eles têm uma paz, né, espiritual a partir dos rituais dos vivos. Também os hindus acreditam que o karma ele pode influenciar na reencarnação e nas ações das pessoas que estão aqui, dos seus descendentes, ou seja, o karma que a avó de alguém levou pode influenciar na vida dos netos, dos filhos aqui na Terra. Lembrando que o karma é uma forma de energia positiva ou negativa que é acumulada de acordo com as ações que essas pessoas têm, as posturas de vida que ela tem na vida, se estão alinhados ou não com os seus livros e práticas sagradas, certo? Uma outra filosofia de vida, que não chega a ser uma religião, mas uma filosofia de vida muito importante, utilizada muito fortemente na China, que é um país oriental, é o confucionismo. E dentro da filosofia confucionista, dos pilares é a ancestralidade, né? Uma prática religiosa dentro do confucionismo é a ancestralidade, e eles acreditam que expressar esse respeito aos ancestrais vai trazer uma melhoria de vida. Eles fazem rituais domésticos também e nos túmulos dos familiares vão oferecer alimentos, incensos, orações a esses antepassados, acreditando que vão contribuir e que esses antepassados, esses espíritos ancestrais podem contribuir e influenciar no bem-estar da família, da sorte. Então eles têm um respeito muito grande pelos ancestrais. Já nas práticas cristãs, nós vamos ter duas vertentes aí, os católicos e os católicos ortodoxos, que eles vão ter os santos e os ancestrais, os espíritos dos mortos, eles vão ter uma forma forte de honrá-los, né, e de venerar, tendo inclusive um dia específico para cultuar, para honrar esses mortos, que é o dia de finado, que é dedicado à oração a esses falecidos. Acredita-se que a oração dos vivos pode influenciar de alguma forma no posicionamento espiritual dos seus ancestrais, dando algum conforto a eles no mundo espiritual, né? Então, para os protestantes, cristãos protestantes, eles não têm essa ênfase forte, né, na questão da ancestralidade, eles focam mais no contato direto com Deus, mas os católicos sim, eles têm essa questão da ancestralidade, inclusive no sentido de celebrar missa para os mortos, de 30 dias, de 7 dias, com a intenção verdadeira de que essas orações possam
de alguma forma, ajudar esses mortos, né? Esses antepassados. Fora os santos, os católicos, eles não, assim como as religiões orientais, eles não têm a crença de que esses espíritos dos mortos vão de alguma forma influenciar na vida dos vivos. É ao contrário, acredita-se que é a oração dos vivos que vai influenciar no destino das almas dos mortos. Então, nas religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, a ancestralidade é um ponto fortíssimo e muito central. É um elemento assim de uma centralidade e de uma importância tremenda para essas religiões, né? Eles invocam, inclusive, esses ancestrais nos seus rituais. Eles recebem esses ancestrais em formas de incorporação e fazem consultas, pedem conselhos. Esses ancestrais vão praticar curas entre esses fiéis da Umbanda e do Candomblé, trazendo para os que estão vivos a certeza de que a sua ancestralidade está cuidando deles e que é uma força viva, presente, que guia aquela comunidade, né? Os ancestrais nas matrizes africanas, eles estão presentes de fato nos rituais, em formas de incorporação e de estar ali para guiar de fato aquela comunidade. Então aqui nós vamos ter um breve resumo, né, sobre os posicionamentos e os conceitos de religião dos grandes pensadores. Marx trata a religião como instrumento de controle social. Freud fala que a religião é uma projeção psicológica e nada mais é do que uma ilusão, do que uma neurose. Eliade diz que a religião é a manifestação do sagrado e uma conexão entre o ser humano e Deus. Jung diz que a religião é uma expressão inconsciente do coletivo e é um caminho para a individuação, e a ciência das religiões trata a religião como um fenômeno que precisa ser estudado de diversos focos para compreender melhor a função da religião em dada comunidade. Várias religiões vão utilizar a ancestralidade, né? E, por exemplo, o shintoísmo vai ter o ritual do Obon, os seus ancestrais eles vão chamar de kami, eles vão oferecer ofertas e orações para esses ancestrais em um dia no festival de Obon, para que os ancestrais possam voltar em pelo menos um dia no ano e estar junto aos seus. Na Índia, eles vão acreditar que o karma dos nossos ancestrais pode influenciar as nossas vidas. No confucionismo, existe a prática do culto aos ancestrais, com rituais, altares, oferta de comidas, e acreditam que esses ancestrais vão influenciar ativamente na sorte das famílias. O cristianismo tem a memória ancestral, né, e acredita que é possível, os católicos, é possível influenciar no conforto do espírito do seu ancestral através de orações e missas e rezas, porém não acreditam que os espíritos possam ter alguma influência sobre os vivos. A Umbanda e o Candomblé, que são as religiões afro-brasileiras, têm a ancestralidade como pilar central de suas crenças, inclusive recebendo nos seus rituais esses ancestrais como forma de guias para os seus rituais, né? Honrando em rituais, fazendo ofertas, banhos de ervas, defumações para a harmonização espiritual. Esses espíritos vêm dar consultas, conselhos e também receber conselhos e orientações para que eles possam encontrar os seus caminhos. Bom, pessoal, muito obrigada. A aula de hoje ela se encerra aqui e o próximo slide vocês vão muito mais voltado para pessoas que têm dificuldade de leitura ou algum tipo de deficiência visual, que será a leitura compassada do exercício, para que as pessoas possam, através das perguntas do exercício, refletir sobre o que foi falado anteriormente. Então vamos lá. Exercício. Número 1. Como Karl Marx vê a religião? Você concorda com ele? Explique. Número 2. Como Freud vê a religião? Você concorda com ele? Explique. Número 3. Como Jung vê a religião? Você concorda com ele? Explique. Número 4. Como Eliade vê a religião? Você concorda com ele? Explique. Número 5. Por que você
O que você entendeu por ancestralidade? Número 6. Como as religiões afro-brasileiras compreendem a ancestralidade? Número 7. Como as religiões orientais como o shintoísmo e confucionismo compreendem a ancestralidade? Número 8. Como o cristianismo compreende a ancestralidade? Número 9. Qual é a sua relação? Qual é a sua religião? Número 9. Qual é a sua religião? Como ela compreende a ancestralidade? E qual a sua opinião sobre a compreensão da ancestralidade na sua religião? Bom, feita a leitura, eu agradeço a atenção de todos e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelos canais que vocês já sabem que podem entrar em contato ou na aula. Muito obrigado e até a próxima.